Então, gente, espero que Boa todos tarde. estejam me ouvindo. Boa tarde, Davi. Acredito que esteja faltando só o Cristiano, se eu não me engano. Enfim, era para ser 12, tem 10, né? Então tá faltando alguém aí. Depois eu verifico. Eu peço só a gentileza, não é uma questão de controle das nossas, das nossas reuniões, que todo mundo mande um okzinho aí para mim no chat, porque depois eu uso isso para a gente controlar a presença, tá? Porque no final eu vou disponibilizar o vídeo e eu recebo o chat também por e-mail. Eu queria primeiro agradecer a vocês, né, porque é uma alegria muito grande, eu acho, a gente estar nesse momento juntos, como orientador e orientandos. Eu acho que é uma relação muito bacana, é um momento muito bacana do curso, a gente chegar nesse momento de realização de um TCC, né, do trabalho de conclusão de curso. É para mim uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com temas tão variados, né? Muitos do direito do trabalho, mas muitos fora do direito do trabalho também, né? Mas todos de áreas que nós temos afinidade, graças a Deus. E eu marquei essa primeira reunião, né? Normalmente a gente faz reuniões com vocês me mostrando produção, tá? Nessa primeira reunião vai ser um pouquinho inverso. Eu vou falar mais do que vocês. Eu quero, nesse primeiro dia, apresentar o nosso formato de trabalho, né, como é que eu gosto de atuar. Eu, eu tenho uma filosofia com relação a TCC, que eu acho que a gente tem que fazer o melhor trabalho que a gente pode. Tá? Eu sou exigente nos trabalhos de conclusão de curso, afinal de contas, em cada trabalho vão dois nomes. Vai o nome de vocês, como orientandos, e vai o meu como orientador. Então, acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com todos os trabalhos que a gente se dispõe a orientar e que a gente se dispõe a fazer, né? Seja aqui do lado do professor, seja aí do lado de vocês. Eu queria que vocês compreendessem já desde o começo, e eu acho que é uma coisa que muitos alunos têm uma dificuldade de entender, é que o orientador é o primeiro avaliador. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho a possibilidade de, se assim achar necessário, não submeter o trabalho à banca. E eu acho importante a gente dizer isso. Eu não estou querendo assustar ninguém, tá? Não tem nada a ver com isso. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer esse semestre, mas é porque a gente tem que dar real às pessoas, né? Eu prefiro, pessoalmente, se um trabalho não estiver legal, eu prefiro que a pessoa não tenha a chateação de participar de uma banca e eventualmente não ser aprovado, né? Eu prefiro não levar para a banca. E aí eu quero ao máximo que o trabalho de vocês não só seja submetido à banca, como seja aprovado e com a nota considerável. Claro que nota não avalia ninguém, né? Isso todo mundo já sabe, eu sempre fui muito aberto com relação a isso. Mas eu tenho a sorte de todos os trabalhos que eu submeti às bancas terem sido aprovados e a grande maioria com notas consideráveis, né? Já tivemos experiência de não submeter trabalho à banca, tá? Então, novamente, eu gosto de falar isso para que você já se acostume com essa ideia, né? Nós queremos trabalhos muito bem feitos e trabalhos de excelência. Eu queria, antes de começar a mostrar aqui o nosso cronograma, eu queria ver vocês. Eu estou vendo só os retratozinhos, né, das,
dos perfis, né? Mas eu queria ver mesmo, porque, enfim, faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Tipo, a gente vê uma coisa assim, Instagram, alguma coisa, né? Mas se vê mesmo, a gente não tem se visto mais, né? Acho que só a Dani e o Davi que me ouviram, né? Talvez os outros estejam longe, né, do notebook. Professor, no meu caso, eu não estava longe, não. Às vezes pega a gente de surpresa. Eu tô almoçando. É um bom momento, eu acho, né? Um excelente momento. Cheguei do trabalho, só fui tirar a farda e vim. E tô almoçando e assistindo aula. Ou aí assistindo você aí falar. Show de bola. Rapaz, Bora comer um peixinho, verdura. bom demais. Gente, eu vou projetar para vocês a minha tela, tá? Que eu quero que vocês anotem. Aliás, mentira, não precisa anotar não, porque eu vou colocar no grupo do WhatsApp esse cronograma que eu gostaria que vocês cumprissem. Cadê? Cadê, meu Deus? Peraí. Tela inteira. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu não sei se já está aparecendo. Aí, pronto, agora tá. Aqui do lado vocês estão vendo algumas datas. Eu queria que vocês cumprissem essas datas, tá? Porque nós somos muitos, né? Somos 12, aliás, somos 11 orientandos. Né? Então, a gente tem que ter um certo que eu consiga orientar vocês com a qualidade que eu desejo, né? Então, vocês têm até o dia 31 para me enviarem. 31, deixa eu digitar errado aí, ó. 31/8, gente, foi mal. Deixa eu corrigir logo. Até o dia 31 desse mês para me enviarem introdução e proposta de sumário. Eu preciso que vocês me mandem até o dia 14/9 uma versão inicial do primeiro capítulo, que vocês vão me entregar finalizado no dia 21. No dia 28/9, a versão inicial do segundo capítulo, que vocês devem me entregar corrigido até o dia 5/10. Até o dia 19/10, vocês vão mandar a versão inicial do terceiro capítulo, que vai vir corrigido até o dia 26/10. Eu vou me habituar com vocês a sempre mandar as correções o mais rápido possível, tá? Para que vocês também possam me responder com a maior brevidade possível. Lembrando que essas datas são máximas, tá? Se você quiser mandar antes, não tem problema. Vocês vão observar que tem alguns eventos aí que tem 2 semanas de diferença, né? Principalmente aí no primeiro capítulo, porque vocês vão pegar o macete de escrever agora, né? Então eu quis dar um espaço um pouquinho maior. E no terceiro, que é o capítulo mais importante do TCC de vocês, né, da monografia. Vocês vão mandar as considerações finais até o dia 2 de novembro e até o dia 9 o TCC completo. Aí você deve estar pensando aí, professor, mas lá no cronograma da professora Diana, a entrega do parecer é no dia 16/11. Né? Sendo que eu tenho que ler o trabalho primeiro. Porque se eu vou dar um parecer que o trabalho está apto a ser submetido à banca, eu tenho que estar convencido que o trabalho está apto a ser submetido à banca. Eu já tive uma situação chata quando eu comecei a dar aula na FACEP, por isso que no começo do discurso eu falei que a maioria eu não tive problemas, que uma pessoa, eu confiei que ia fazer as alterações que eu havia determinado, autorizei a banca e a pessoa não fez essas alterações. Então, foi a única banca que eu tive problema. Terminou sendo aprovada, mas ela teve que apresentar 2 vezes. Ela teve que apresentar uma segunda vez o trabalho. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, eu só submeto à banca o trabalho que eu tenho já recebido completo. Tá? Para
Claro que pode ter uma besteirinha ou outra, assim, para alterar, mas desde que sejam coisas mínimas. Tá? Por isso que vocês vão ver aí, que eu construí, na verdade, todo esse calendário baseado no dia 16 do 11. E fui construindo ao contrário o calendário. Porque eu preciso de pelo menos uma semana para ler todos os TCCs finalizados. Tá? Então, até o dia 16, vocês vão ter um parecer no e-mail de vocês, tá? E, se Deus quiser, um parecer positivo, né? Com a glória de nosso Senhor, um parecer positivo. E a tendência é que as defesas de monografia ocorram em dezembro. 7, 9, 10 e 11 de dezembro, se tudo correr nos conformes. Né? Existe uma expectativa dessas bancas serem em forma virtual. Ninguém sabe como é que a gente vai estar até lá, né? Se a governadora já vai ter autorizado o retorno das aulas, né, da rede pública e da rede privada. Né? Se tiver autorizado, bem. Se não tiver, provavelmente essas bancas ocorrerão de forma virtual. Tá? Então, novamente, as datas aí para ninguém esquecer. Eu vou mandar lá no grupo. Tá? Então, tem essas datas aí na cabeça de vocês. Eu separei aqui para a gente falar um pouquinho. Eu tenho uma apresentação de slides para a gente fazer ainda, mas eu queria começar falando sobre fontes de pesquisa, porque eu acredito que a maioria não começou a escrever ainda. Né? Ainda está procurando o que é que deve escrever, enfim, fonte de pesquisa. Eu aconselho 2 sites que são ótimos para você pesquisar qualquer coisa. Tá? O primeiro deles é o Google Acadêmico. Pouca gente conhece o Google Acadêmico, quer dizer, pouca gente que não é do meio acadêmico conhece. Né? A maioria das pessoas só utiliza o Google mesmo, normal. Né? Eu coloquei aqui o linkzinho para vocês. Tá? Então, eu sei que você pode acessar na hora que você quiser, scholar.google.com.br. Na hora que você acessar, ele vem para esse site aqui, ó. Você digita qualquer coisa, você digita o que você quiser. Por exemplo, pronto, Davi vai falar sobre porte de arma. Vamos escrever aqui. Porte de arma. Aí ele já traz diversos artigos, ó. Prevalência de fatores associados a porte de arma, envolvimento e agressão física entre adolescentes. Ele vai falar sobre direito fundamental ao porte de arma, né? Então talvez esse primeiro não seja tão interessante. Tem aqui, ó, indicadores, método Rorschach para avaliação de maturidade para porte de arma. Enfim, tem várias coisas. Tem aqui, ó, porte de arma, estatuto. Se for falar alguma coisa de estatuto de desarmamento, e assim vai. Tá? Você coloca aqui o que você quiser. Débora vai falar aí sobre assédio moral. Então você coloca aqui, ó, assédio moral no ambiente de trabalho. Esse aí, já tem um aqui para você, ó, Débora. Esse aqui, ó, certinho, ó. Tá vendo aí? Primeiro, assédio moral no ambiente de trabalho. Publicado nesse site aqui, ó. Aqui está o artigo. A que tá abrindo aí que a internet tá meio ruim. Se bem que isso aqui é uma apresentação de slide, né? Mas já tem coisa, viu? Assédio moral no ambiente de trabalho, do sindifisco, consequências da assédio moral, isso aqui na universidade. Então você tem uma facilidade de achar qualquer coisa que você queira utilizando esse site. Nesse caso aqui que eu abri para vocês, é uma dissertação de mestrado. Eu abri aleatoriamente, eu só tinha separado aqui o site para mostrar, não tinha nem acessado anteriormente para saber o que é que eu ia pesquisar. Aí você abre aqui, ó. Vamos ver se está disponível. Essa aqui não está disponível. Enfim, você vai achando aí o que você achar importante. Pronto, aqui, ó. Assédio moral no ambiente de trabalho, Sônia Mascaro Nascimento. Tá aqui um artigo, ó. Apresentação de slide. Enfim, o que você achar pertinente. Por exemplo, trabalho infantil. É o tema do Vinícius. Vai ter aqui trabalho infantil artístico,
Tem vários, né, sobre trabalho infantil artístico, enfim, tem várias coisas. Tá? Essa vai ser a fonte, talvez uma das fontes primárias de pesquisa de vocês. Outro site que eu recomendo, que aí, se pouca gente conhece o Google Acadêmico, menos gente ainda conhece a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Tá? Ela é um site do IBICT, que ela tem praticamente todas as teses e dissertações defendidas no Brasil. Tá, vamos colocar aqui trabalho infantil, Vinícius, para a gente ver. Trabalho infantil. Aí já tem, ó, trabalho infantil apresentado em 2006, trabalho, não, isso aqui não tem nada a ver. Trabalho com projeto de educação infantil, ensaio sobre trabalho infantil, que já tem a ver, ó, Vinícius. Trabalho infantil, entre a exploração e a sobrevivência, que já tem a ver. Isso aqui tudo, ó, vai apontar para dissertações, que vão servir de fonte direta. Isso aqui é uma dissertação, deixa eu ver se ela está disponível, está aqui. Download de texto completo. Ele veio aqui para o site da PUC de São Paulo. E está aqui o texto. Ó. Olha aí, Vinícius. Já achei um negócio aí para ti, ó. Uma dissertação completinha para você estudar sobre trabalho infantil. E uma dissertação também um pouquinho considerável, 102 páginas, né? Coisa boa. Coisa boa, né? E você vê, ó, isso aqui a gente achou com 5 minutos de pesquisa. Então, vocês não têm como dizer, professor, não estou achando material sobre tal coisa. Tá? Esses são 2 sites que eu indico. Você pode achar em outros locais. Esses são os 2 que eu acho melhores, tá? Porque eles indexam pesquisa efetivamente acadêmica. Eu recomendo que vocês fujam, aí já é o inverso. Né? Esse aqui eu recomendei vocês usarem. Tem 2 que eu quero que vocês fujam. E se vocês colocarem no TCC de vocês, eu vou tirar. Jus Brasil e Jus Navigante. Jus Brasil é ótimo para você achar jurisprudência. Wikipédia, né? Wikipédia. Então, são sites ótimos para você achar jurisprudência, essas coisas, mas eles não têm densidade científica. Por quê? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de testar. Se você pegar qualquer coisa e colocar no Jus Brasil, em coisa de 30 segundos ela está publicada. Então ela não passa por um processo de avaliação. Ali pode ter uma tese de doutorado fantástica e ter a coisa mais fuleiragem do mundo. E você não vai conseguir diferenciar. Tá? Então, fuja. Fuja do Jus Brasil, fuja do Jus Navigante. Tá? Todos os 2 têm o mesmo problema. Eles não passam por avaliação. Então, o que está lá não tem densidade científica. Tá? Fuja desses 2. Eu sempre recomendo você procurar justamente no Google Acadêmico, porque ele te direciona para sites de revistas científicas, para sites de programas de mestrado e doutorado. Às vezes você acha até capítulo de livro, alguma coisa assim que os autores tenham disponibilizado. Né? Tem o próprio Google Books também, que tem muito livro gratuito que vocês podem utilizar. Então, com relação à fonte, é isso, gente. Tem um negócio que eu tenho que falar também, que é um negócio que me dá um nervoso absurdo. E eu tenho certeza que eu devo ter cometido esse erro aí quando for lá na minha dissertação, que vocês vão ver lá na banca. Mas é um negócio que quando eu leio me dá um nervoso. É tempo verbal, gente. Na introdução e nas considerações finais, você deve sempre utilizar o tempo presente. Tá? Conclui-se que tal coisa, observa-se tal coisa. Aí já na introdução, neste trabalho aborda-se tal assunto. Tá? São todos no tempo presente. Já no desenvolvimento, é pretérito perfeito, passado. Né? Observou-se tal coisa, a gente, sei lá, Vinícius fez uma pesquisa de campo, na pesquisa de campo observou-se tal resultado. Apesar que não vai dar nem para fazer pesquisa de campo, né, Vinícius? Que eu contei do isolamento, né?
Mas você utiliza os verbos dessa forma. Vocês vão ver que talvez uns 40% das alterações que eu vou pedir para vocês fazerem é isso. Tá? Tem muita. Eu devolvo muita coisa pedindo para fazer esse tipo de alteração. Outra coisa, você sempre utiliza os verbos na terceira pessoa do singular. Tá? O Vinícius aí, ele não pode dizer eu observei, né? Apesar de que ele realmente observou como conselheiro tutelar, viu muita coisa, né? Só que você não utiliza o verbo na primeira pessoa. Você sempre utiliza na terceira pessoa do singular, acompanhado com a partícula indeterminadora do sujeito. É o famoso SE, né? É o observou-se, notou-se, tem-se, e assim sucessivamente. E você deve deixar o trabalho científico quanto mais impessoal possível. Quanto mais impessoal, melhor, porque a gente tem que ter um distanciamento científico do nosso trabalho. Tá? Nós somos uma coisa, nosso trabalho é outra. É por isso mesmo que a gente tem que se acostumar já, que a gente vai levar pancada na banca, e a gente não deve levar isso para o lado pessoal. Eu pedi, inclusive, para vocês assistirem a minha, além de vocês terem a oportunidade de ver como é que funciona uma banca, para vocês verem que eu vou levar pancada, não vou achar ruim, né? E não vou ter, não vai ter nenhum problema com relação a isso, porque a gente tem que ter um distanciamento do nosso trabalho. Oi, Vinícius. Professor, com relação a do senhor, o senhor vai apresentar quando? Defender? Rapaz, dia 14. De 14 de setembro já, é? Isso. Certo. 14 agora, mês que vem. Só um minutinho. Gente, 5 minutinhos, tá? Volta em 5 minutinhos. A Renan aí chamando o homem. Também faltam 5 minutinhos, vou ali aproveitar. Voltei, gente. Voltei antes aí de 5 minutos. É porque você sabe quando a gente tá em casa, né, Davi? Oxe, E a mulher da gente chama, ainda mais com um menino pequeno, certeza. né, torna-se um pouquinho mais complicado. Só um minutinho.
Pronto, agora vai dar certo. Então, com relação a essa questão de tempo verbal, ficou certo, né? Ficou... Sim, eu vou mandar... Aliás, deixa eu mandar aqui para vocês um link, que vocês podem acessar esse quadro aí que eu estou fazendo, anotar alguma coisa também, tá? É um quadro colaborativo. Mas depois eu vou disponibilizar esse material para vocês também, tá? Pronto, já tem gente, inclusive, aí no quadro comigo. Então, com relação aos tempos verbais, eu acho que tá fácil, né? Esquilo anônimo, que legal, rapaz. Interessante, ó, que vai botando animais, ó. Capivara. Sabia não. Vamos seguir, né? Professor, eu tenho que entregar a introdução até o dia, qual dia mesmo, gente? Peraí. Até o dia 31/8. Eu não sei o que é uma introdução, porque eu sou acostumado a fazer a introdução no final, ó. Eu aprendi com o tempo que uma das melhores coisas que você pode fazer no trabalho acadêmico é fazer a introdução no começo. Porque a introdução vai te guiar. Ela vai te ajudar a você desenvolver o teu trabalho. Tá? E o que é que precisa ter em toda introdução? Qualquer introdução tem que ter isso. Tá? Você não pode fugir disso. Tem que ter uma contextualização do teu problema. Tá? Você tem que falar um pouquinho, alguma coisinha lá, sobre o que você vai estudar. Por exemplo, a Dani vai falar sobre violência contra a mulher aqui em Pau dos Ferros. Então ela vai contextualizar, né? Vai tratar um pouquinho, brevemente, sobre o assunto, para que o leitor, ao ler a introdução, saiba mais ou menos o que é que vai ler no TCC. Tem que ter uma pergunta de pesquisa, e eu acho que é a parte mais importante, inclusive, da introdução, porque todo o trabalho de vocês vai ser voltado a responder a essa pergunta. Tudo que você escreve é voltado a responder a pergunta de pesquisa. Você não pode escrever nada que não responda a pergunta no teu trabalho. Tá? Então você tem que saber formular bem a pergunta. Normalmente perguntas bem formuladas elas são mais abertas, porque elas permite você desenvolver mais o trabalho. Tem que ter, aliás, e eu acho que é bom a gente já deixar alguma coisa aqui, eu gosto de trabalhar com método hipotético dedutivo, eu gosto de trabalhar com hipótese, tá? Então, essa parte aqui, na verdade, se você for... E aí fica a critério de cada um, tá? Mas se você for trabalhar com o método dedutivo, então não precisa ter hipótese. Só que eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com o hipotético dedutivo. Se eu trabalho com hipotético dedutivo, eu tenho que ter hipótese. O que é essa hipótese? É o que eu acho que responde à minha pergunta. Por exemplo, Davi vai falar sobre o direito fundamental ao porte de armas. Vamos supor que a pergunta do Davi seja a seguinte: as pessoas têm o direito fundamental, aliás, direito natural, perdão, né? O direito natural a portar uma arma de fogo? Isso é uma pergunta. A hipótese do Davi eu suspeito que seja sim. Né? Eu tenho a impressão que é positivo. Então, hipótese. A hipótese que será testada, está sendo testada nesse trabalho, é a de que as pessoas têm um direito natural a proteger a si próprias e as suas famílias através do porte de arma. É claro que eu estou falando assim da cabeça, né? Quando tu for escrever, Davi, tu vai desenvolver mais um pouquinho isso. Só que aí tu tem uma ideia de onde tu vai partir. E aí você vai escrever o teu texto ou para provar ou para refutar essa hipótese. Pode ser que no final do teu estudo tu conclua que a tua hipótese está errada. Pode ser que tu conclua que a tua hipótese está certa. Só que você, trabalhando com a hipótese, te facilita, porque tu tem um guia. Tu sabe mais ou menos onde é que tu quer chegar. E aí, se você tiver a coragem intelectual e eventualmente achar que a tua hipótese está errada, tu pode ir lá na conclusão e dizer que a tua hipótese estava errada. Ou tu pode fazer o que todo mundo faz, volta na introdução e muda a hipótese. Né? É o que todo mundo faz.
Mas eu acho legal vocês trabalharem com hipótese, porque ajuda a guiar o trabalho. Tá? Torna o trabalho mais fácil. Tem que ter os objetivos gerais, aliás, o objetivo geral, a gente costuma trabalhar com um só, né? Por exemplo, o caso da Débora, estudar o assédio moral em Pau dos Ferros. É isso? É claro que eu estou dando uma resumida, né? Mas, em linhas gerais, é isso. E os objetivos específicos são aqueles que vão te ajudar a cumprir o objetivo geral. Por exemplo, no caso da Débora, estudar o que é assédio moral, estudar se o assédio moral ocorre de forma relevante na cidade de Pau dos Ferros, esse tipo de coisa. Aí já são objetivos específicos. E aí, sim, e a metodologia tem que constar na introdução. Oi, Débora. Professor, eu tenho uma dúvida referente a essa metodologia, porque Diga. na segunda-feira a professora Diana comentou que quem fizesse pesquisa de campo metodologia à parte, não na introdução. Isso. No meu Isso. caso, eu pretendo fazer essa pesquisa de campo, eu quero ter acesso a processos, tipo o quantitativo de processo e casos que já foi dada entrada aqui no judiciário, enfim. Só que antes eu preciso saber se realmente vai dar certo, né? Aí eis a questão, se eu vou fazer pesquisa de campo ou não, tendo em vista que a pandemia está aí ainda, né? E não sei se eu vou conseguir ter acesso a esses processos. Eu acho que você vai ter que ter contato, tá, para ver se você consegue efetivamente fazer pesquisa de campo com, com a direção do Fórum Trabalhista de Mossoró, onde nós somos vinculados. Porque eles provavelmente têm estatística. Na hora que você ingressa com a ação, você preenche os assuntos e lá tem assédio moral dentro dos assuntos. Então ele consegue ter estatística. Agora, eu não sei se tu vai conseguir fazer trabalho de campo, não só por isso, mas por conta da pandemia, né? Aí talvez seja mais interessante tu mudar o teu título, né? E, em vez de ser para Pau dos Ferros, ser geral. Porque sendo geral, tu transforma em pesquisa bibliográfica. Aí tira o campo, entendeu? Aí muda todo o contexto do que eu já tinha feito, né, no caso. Tu vai ter que mudar algumas coisas. Só que a gente fica meio amarrado, porque a gente não tem como contratar as pessoas, né? Por conta do isolamento. Então, eu pessoalmente acho que vai te facilitar, apesar de que tu vai ter um retrabalho, né? Tu vai ter que mexer em algumas coisas que tu já fez, transformar num trabalho geral mesmo. Pesquisa de assédio moral. Pode até ampliar, coloca, sei lá, Rio Grande do Norte, porque aí tu já vai ter alguém que vai ter pesquisado sobre isso. Vai te facilitar. Entendi. Que em vez de tu fazer campo, tu vai citar alguém que já fez campo. E aí fica bibliográfico. Entendi. Minha opinião, né? A princípio, eu queria fazer essa pesquisa de campo justamente para ser uma monografia diferenciada, né? Do que a gente Sim, já sim. costuma de ver. Então, assim, seria bem diferente das que já tem, inclusive, na faculdade. Mas, enfim, tendo em vista a pandemia, eu vou ter que refazer, porque não vai ter como, né? Eu acho muito difícil a gente conseguir fazer campo, a não ser como, por exemplo, no caso da Dani, porque ela trabalha no CREA, aliás, no CRAS, perdão. Entendeu? Aí ela tem acesso por trabalhar lá. É diferente. Não, do Vinícius. O Vinícius tem acesso porque foi conselheiro tutelar, né? Mas para a gente que não tem um acesso direto, torna-se mais difícil. Entendeu, Débora? Se fosse numa situação normal, tá? Eu acho que ficaria muito legal tu fazer campo. Ficaria muito legal mesmo, porque é um trabalho que não tem. O teu trabalho ia ser algo diferenciado. Realmente E ia que ser ia agregar diferenciado. também à sociedade, né? Inclusive, eu Sim, já sim. tinha conversado com algumas pessoas que já sofreram esse assédio laboral e as consequências que sofreram, tendo em vista a cidade de Pau dos Ferros, por ser uma cidade
não é considerada grande, né, ainda, então, assim, digamos que entrava naquela listrinha negra, sabe, e dava má informação, e acabava que ninguém contratava, essas questões, assim, que não são faladas, eu, pelo menos, nunca vi um trabalho falando sobre isso. Tu conversou com quantas pessoas? Eu Só pra conversei ter com ideia. pessoas, Quantas? 3 pessoas. Tá. Assim, eu acho assim, se você quiser manter campo, vai ter que fazer formulário, tá? Formulário online. E aí eu Sim. acho que teria que ampliar essa quantidade de pessoas, porque 3 pessoas é pouca gente. Eu só falei com 3 porque, assim, É só para enfim, ter uma ideia, né? Só para ter uma é, ideia. Assim, não é impossível fazer campo, só que tu vai ter uma dificuldade que tu não vai poder encontrar com as pessoas, né? Tu vai ter que fazer através de Google Formulário. sim. E também tem a questão da não identificação. Pelo menos as 3 pessoas que eu falei, Você elas conhece? perguntaram se tinham que se identificar. Eu falei que não. E essa é uma coisa Inclusive, que eu queria inclusive, falar sobre isso com você, porque eu não sei se tem essa possibilidade, né? tem. Inclusive, Débora, você fez uma pergunta interessante. E assim, qualquer pesquisa com o ser humano, a gente tem que submeter ao comitê de ética, tá? Qualquer pesquisa que envolva entrevista com o ser humano tem que ser submetida a conselho de ética. Sendo que, por uma questão prática, a gente não tem tempo de fazer a submissão, que eles demoram mais ou menos 3 meses para autorizar. Entendeu? Aí, nesses 3 meses foi o tempo todinho do TCC. Então, o que é que normalmente o pessoal lá na FACEP tem feito? Tem feito as pesquisas de campo com a assinatura de um termo de consentimento informado das pessoas. Você informa a pessoa que ela não terá a sua identidade revelada, tá? Que esse termo ele pode ser feito pelo Google Formulário também. Ele não terá a sua identidade revelada. Nesse termo tem que constar o teu nome completo e o meu. Por um motivo muito simples. Porque se a gente revelar, ela tem o nome completo da pessoa para processar, para entrar com processo judicial. Tá? Então, obrigatoriamente, a gente tem que revelar. Tá? Aliás, tem que colocar os nossos nomes completos para que, se a gente quebrar esse sigilo, elas possam nos processar. Entendi. Então, assim, Rocha, tendo em vista que há essa possibilidade, eu, mesmo tendo dificuldade, eu sei que vai ser mais difícil para mim, eu pretendo continuar Nada com essa, brasa. porque assim, é uma coisa diferenciada, sabe? Eu não quero ser só mais uma que fala sobre assédio laboral, eu quero falar uma coisa específica que não é falada. Perfeito. Então, nesse caso, a tua metodologia vai estar num capítulo à parte. Tá? Isso. E aí você vai ter que colocar na tua metodologia como é que foi a coleta de dados, tá? Vai ter que colocar como é que os dados foram tratados, e a gente vai ter que conversar sobre isso aí com um pouquinho mais de calma. Matheus, te respondendo, perguntou aí no chat, aí como a Débora perguntou no áudio, né, eu terminei respondendo ela primeiro. Mas respondendo a você, não tem problema nenhum, viu, Matheus? Eu acho até que vocês têm muito que conversar, você e o Vinícius, porque o tema de vocês é muito parecido. E com certeza o que o Vinícius achar de material serve para você, e o que você achar de material serve para o Vinícius. Então eu acho que a gente tem que se ajudar mesmo. Claro que vocês vão ter escritas diferentes, né? Mas o material de pesquisa é semelhante. Então não tem problema, não tem problema nenhum, tá? Então, hipótese falamos, sim, metodologia a Débora puxou aí já, né? Eu gosto de trabalhar com hipotético dedutivo. Todo mundo que não for fazer campo, tá, vai só colocar na introdução um parágrafo dizendo que a metodologia é hipotético dedutiva e que aí explicar o que é, né? Você explica o que é a metodologia hipotético dedutiva e pesquisa bibliográfica. No caso da Débora que vai fazer campo, eu não sei se o Vinícius vai conseguir fazer, né?
Se for fazer, tem que fazer separado também. Aí vai ter que abrir um capítulo de metodologia, tá? Quem for fazer campo. Quem não for, é dentro da introdução. Justificativa, gente, é uma das coisas que eu mais vejo estudante errar. Só um detalhe, antes de passar para a justificativa. O pessoal tem muito medo de TCC, e eu acho engraçado isso, porque quem vai dizer qual critério que eu vou utilizar para avaliar vocês são vocês mesmos. Porque o que é que a gente da banca, agora eu estou falando como avaliador de TCC, não como orientador. O que é que a banca olha? Ela olha a tua pergunta de pesquisa, ela olha os teus objetivos e a tua metodologia. Por que ela olha a tua pergunta? Porque a gente precisa saber se você respondeu. O teu trabalho tem que ser feito para responder a pergunta de pesquisa. Se você não respondeu a pergunta, provavelmente o teu trabalho vai ter dificuldade na banca. Por que a gente olha os objetivos? Porque a gente vai analisar na tua escrita se os objetivos foram cumpridos. E por que a gente olha a metodologia? Porque a gente vai analisar se a metodologia foi utilizada de forma correta. Então, eu acho muito curioso isso. Como muitas vezes o aluno não tem essa percepção, ele tem muito medo do trabalho de conclusão de curso. Só que vocês vão dizer o que é que eu vou usar para avaliar vocês. É como se o Davi fosse fazer a prova e ele me desse as perguntas. A prova que eu vou fazer são essas perguntas. E aí eu avalio com base nas perguntas que ele mesmo propôs. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai colocar os nossos objetivos e quando a gente vai fazer a nossa pergunta, porque é isso que está sendo avaliado. O nosso trabalho inteiro é construído com base nisso. Então, vocês, por isso que eu estou pedindo já alguns semestres que façam a introdução no começo, porque quando você está escrevendo, você tem que ficar voltando na introdução para ver se você está cumprindo os objetivos e se você está respondendo a pergunta. Às vezes você ainda dá uma mexidinha na pergunta para encaixar melhor, dá uma mexidinha nos objetivos, mas você tem que ficar voltando. Então, por isso que eu quero que vocês escrevam realmente a introdução no começo. Tem que ter justificativa, e é uma das coisas que eu vejo as pessoas errarem mais, porque as pessoas justificam muito o tema. Justificativa não é necessariamente do tema, apesar de ser também. É por que eu vou ler o trabalho do Vinícius? Por que o trabalho do Vinícius é importante? Já que tem tanta gente que falou de trabalho infantil. Por que eu vou ler o trabalho do Vinícius e não de outras pessoas? Por que eu vou ler o trabalho do Matheus e não do Vinícius? Isso é justificativa. É vender o peixe. Pensa que o teu TCC é um livro. E aí você tem a oportunidade de vender o livro. Você não vai chegar para a pessoa que está lhe comprando e dizer, rapaz, esse negócio aí de porte de arma é legal, né, bicho? Porte de arma é bom demais. Você vai vender o seu livro dizendo, no meu livro eu abordo porte de armas sob um enfoque tal. E esse enfoque é interessante para você. Então, quando você vai fazer a justificativa, claro que você tem que justificar o tema também. Por que falar de porte de arma é importante? Isso é um ponto. Só que, além disso, você tem que justificar por que o teu trabalho é importante sobre o porte de arma. E essa justificativa ela vem em 3 fases. Justificativa acadêmica, o que o teu trabalho faz de diferente? E aí eu achei legal que a Débora teve essa preocupação, comentou aí, de fazer um trabalho diferente. Né? Não ser o mais do mesmo. O que o teu trabalho tem diferente dos outros trabalhos sobre esse assunto? E aí eu acho interessante que muitas vezes as pessoas colocam lá na justificativa acadêmica, assim, é academicamente relevante porque ninguém fez TCC na FACEP sobre esse assunto. Eu vi vários. Eu já tive gente, inclusive orientando meu, com excelentes notas, que tiraram excelentes notas e que colocaram isso como justificativa. Eu fiquei pedindo para que tira isso, pelo amor de Deus. Terminou que a pessoa manteve, enfim, a gente pode influenciar, né? O trabalho da pessoa, não o nosso.
E deu certo, foi aprovado, se eu não me engano, com 9, 9,5, uma coisa assim. Só que quando a gente está falando em academia não é, primeiro, não é musculação, primeiro de tudo, e não é somente a faculdade que vocês fazem. A academia são todas as faculdades que estudam direito. A academia voltada para o direito, né? São todas as faculdades que estudam direito. Então, o que é que o trabalho da Débora, por exemplo, tem diferente do trabalho do fulaninho de tal dos Anzóis Pereira, lá do Rio Grande do Sul, que tratou do mesmo tema? Isso é justificativa acadêmica. Tá? Justificativa social é o que é que o teu trabalho vai trazer de vantagem para a sociedade. Por exemplo, trabalho do Davi. É um trabalho que ele teve uma felicidade muito grande. Eu não costumo revelar isso não, Davi, quando a gente está começando. Eu nunca revelo se eu concordo com uma pessoa ou não. Normalmente eu revelo ao final. Que é para não influenciar. Só que eu concordo com a tua tese. E tu sabe, né? Eu sou atirador, né? Inclusive. O que é que o teu trabalho, não é estudo, suporte de arma, o que é que o teu trabalho vai contribuir para a sociedade? Vai tornar a sociedade mais segura? É uma contribuição. Vai trazer um novo enfoque sobre um tema antigo? É uma contribuição também. E para os operadores do direito? Novamente no exemplo do Davi, eu posso usar o teu trabalho, o teu específico, para citar numa petição. Olha, tem um doutrinador aqui chamado Davi, que produziu esse trabalho, que trata sobre porte de arma, excelência. Eu acho que Vossa Excelência deve seguir o entendimento dele. Porque o Davi é um jurisconsulto sobre o assunto. Então a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente vai justificar. Eu sei que assim, apavora, né, quando a gente fala isso, porque a gente não é habituado a tratar dessa forma, né? Mas a gente tem que saber vender o nosso peixe, gente. A gente tem que saber vender o nosso peixe. A gente tem que saber valorizar o que é nosso, que a gente está fazendo. E muitos alunos não sabem. Muitos alunos têm dificuldade de dizer por que eles estão trabalhando naquele tema e o que aquele tema é importante. Mais importante ainda, não só porque eles estão trabalhando, porque você escolhe um tema porque você gosta. Né? Eu nunca vi alguém escrever sobre algo que detestasse. Você escolhe um tema porque você gosta do tema. Mas por que eu estou lendo aquele trabalho? Você tem duas respostas. Primeiro, eu estou sendo pago. Segundo, porque eu tenho que achar interessante. Né? E aí eu sempre faço essa brincadeira, mas pensa que o teu trabalho vai estar lá na biblioteca da FACEP e alguém, algum dia, vai passar lá e vai ver, cara, esse trabalho aqui é legal, bicho, eu vou dar uma lida sobre esse trabalho. E aí ele vai ler lá na introdução e ele vai ver você vendendo peixe. Você vai convencer por que ele vai ter que gastar 2, 3, 4 horas da vida dele lendo aquele teu trabalho. Por que ele não pega o trabalho vizinho que fala da mesma coisa? Por exemplo, Davi está falando de porte de arma como direito natural. Aí o Fernando está falando do porte de arma do CAC, né, que é o caçador, atirador e colecionador, que são temas similares, apesar de não serem idênticos. Aí eu tenho que olhar lá, por que eu vou pegar o do Davi e não do Fernando? Que são temas similares. Por que eu vou pegar o do Fernando e não do Davi? Isso está na justificativa. Tá? Isso é a justificativa do trabalho. E você finaliza qualquer introdução com um pequeno resuminho do que você vai falar nos capítulos. Eu acho legal você já fazer esse resumo agora, apesar que eu sei que vocês vão voltar e mudar. Vocês vão voltar depois na introdução e alterar. Mas é legal você já fazer agora, porque já te dá uma ideia do que é que você vai escrever. Aí você já tem uma noção ali do que é que você vai desenvolver o teu trabalho. E o último detalhe aí, tanto sobre a introdução quanto as considerações finais, é que elas são autorais. Não cabe citação em introdução, não cabe citação em considerações finais. Tá? Se você citou, está errado. Não cabe. Porque a introdução ela vai apresentar o teu trabalho, que você vai justificar, vai desenvolvê-lo, é claro, nos capítulos, mas ela é uma apresentação do teu trabalho,
Então, a não ser na parte de metodologia, no restante, nada cabe citação. Mesma coisa, conclusão. Considerações finais, aliás. Como é que eu tô respondendo a minha pergunta de pesquisa citando outra pessoa? Se eu fosse para citar outra pessoa, eu lia o trabalho da outra pessoa. Não precisava ler o trabalho que você está desenvolvendo. Então, a introdução e as considerações finais, elas são autorais. Tá? Se vocês me mandarem com alguma citação, eu vou devolver para vocês para mandar tirar. Tá bom? Vamos seguir, gente. Eu preparei, aliás, minto. Eu vou confessar que, como aluno, é interessante, né? Eu sou professor e sou aluno também. Então, eu vou aproveitar aqui um trabalho que eu fiz lá na Universidade Católica de Santos, que eu acho que é legal para vocês também, tá? Que eu quero mostrar aqui para vocês. Por isso que está aí com a logo da Unisantos, não da FACEP, né? Que é justamente sobre estrutura do trabalho monográfico e formatação, dicas de formatação, tá? Lembrando, gente, que monografia, o pessoal confunde monografia com TCC. Monografia é qualquer trabalho que você faz sozinho, aliás, perdão, que você faz sobre um tema específico. Então, um trabalho de conclusão de curso de graduação é monografia, uma dissertação de mestrado é monografia, uma tese de doutorado é monografia também. Tá? Então, para a gente não confundir os termos. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela? Tá, né? Gente, eu peguei aqui uma estrutura, tá, de trabalho acadêmico. Eu estou colocando aí o que é obrigatório e o que é opcional, tá? Pelas normas da ABNT. É claro que a professora Diana vai passar normas para vocês que são específicas do curso de Direito da FACEP e você tem que seguir essas normas, tá? Essas aqui são gerais, tá? Essas aqui são gerais. Mas tem algumas normas específicas da FACEP, tá? Que você tem que cumprir também. Então tem que ter capa, tem que ter folha de rosto, tem que ter folha de aprovação, tem que ter resumo, tanto em língua portuguesa quanto em língua estrangeira. Gente, lembrando que eu sou chato com o resumo, tá? Eu vou depois explicar para vocês lá na frente, mais para frente, o que é que você tem que colocar em resumo. E eu sou chato. Na tradução também, porque, graças a Deus, eu tive a graça de Nosso Senhor de ser fluente em inglês. Então, eu leio o abstract dos outros, das bancas que eu faço parte. Como eu leio o abstract dos outros para reclamar, eu não posso admitir que os abstracts dos meus orientandos não estejam condizentes com os seus próprios resumos. Então, eu sou chato com esse ponto. Eu já estou avisando logo. E já dá uma dica para vocês, ó, que eu vou repetir mais lá na frente. O work é diferente de essay, tá? Já anota aí, ó. O que é trabalho acadêmico? Dá não, viu, Marcos? O que é trabalho acadêmico? Trabalho acadêmico é essay ou paper. Work é trabalho braçal. Porque o cara, todo resumo começa assim, esse trabalho fala de tal coisa. Aí o cara joga lá no Google Acadêmico, aliás, no Google Tradutor, aí o Google Tradutor traduz esse trabalho para this work. Ou essay ou paper. Ok, gente? Então vamos lá. Temos aí esses elementos pré-textuais, temos como elementos textuais introdução, desenvolvimento e conclusão, e esses são os únicos que contam na quantidade mínima de páginas, tá? Professor, qual a quantidade mínima de páginas? Eu já vi trabalho apresentado com menos de 50. Né? Eu acho que um trabalho com menos de 50 páginas não é bem desenvolvido. Tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem trabalho com mais de 50. Mas, professor, conta a introdução nas 50 páginas? Conta. Conta desenvolvimento? Conta. Conta a conclusão? Conta. Conta o agradecimento que eu fiz para o papagaio da vizinha? Não. O que é que eu quero dizer com isso? Você está vendo aqui, ó? Deixa eu ver se dá para eu marcar aqui. Pronto.
Caneta. Nada disso aqui conta na quantidade de páginas, nem disso aqui, ó. O que vai contar é apenas isso. Opa, rapaz, ficou fuleiragem, ó. Deixa eu ver se eu consigo coisar. Ah, não dá para apagar, não. O que conta é só isso aqui. Para as páginas, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos lá. O que é que eu tenho na capa? Se bem que o Vinícius já mandou o modelo de monografia, então tem coisa aqui que já está lá no modelo, né? Mas o que é que tem na capa? Evidentemente, seu nome, nome do trabalho, subtítulo, se tiver, né? Seguindo a regra da BNT. Lombada, gente, quem não sabe é aquela lateralzinha, né? Que eu acho legal fazer, apesar de ser opcional, eu acho que é interessante, porque facilita para a pessoa achar na biblioteca. Então, se você puder fazer, é legal também. Apesar que, na verdade, gente, isso aqui não é vocês que fazem, não. Quando você contrata os caras da gráfica para fazer, eles fazem. A única coisa que você tem que dizer é que você quer. Ah, eu queria que botasse uma lombada? Os caras fazem. Tá? Folha de rosto, que é elemento obrigatório, está lá no modelo que o Vinícius mandou. Tá? Folha de rosto, ela vai ter lá nome do autor, título, vai ter que aquele trabalho, perdão, que aquele é o TCC submetido como critério para aprovação na disciplina de TCC 2, perdão, como critério para aprovação do trabalho de conclusão de curso, tá? Folha de assinaturas, aliás, perdão, de aprovação, que vocês vão fazer na hora, né? Quer dizer, não sei nem como é que vai ficar, porque não tem como colher as assinaturas, né? Mas, em tese, é obrigatório. E você colhe na hora. Se a banca for física, você leva lá na hora e manda a galera assinar. Tá? Tem que ter esses elementos que, na verdade, é bem semelhante à folha de rosto, né? Apenas constando aí também a data da aprovação e tirando que é monografia submetida para aprovação de TCC. Dedicatória. Você dedica se você quiser também. Você não é obrigado a dedicar para ninguém. Se você quiser, eu quero dedicar para mim mesmo, enfim. Você dedica para quem você quiser. Né? Elas ficam lá no finalzinho da página, 8 centímetros à esquerda, ou seja, bem no cantinho, e 2 centímetros à direita. Agradecimento, que também é opcional, mas eu acho que é bem interessante vocês colocarem. Claro que ninguém lê. Vou ser bem sério, a banca não lê agradecimento. Tá? A banca não lê agradecimento. Entretanto, eu não sei se vocês vão fazer isso, eu fiz. Eu agradeci algumas pessoas e eu dei cópias do meu TCC para essas pessoas que eu agradeci. Eu acho que é legal, tipo, os pais, marido, mulher e tal, você dá de presente, é legal. Então eu acho legal vocês fazerem. Epígrafe, que também não é obrigatório, é uma frasezinha, tá? Que você acha que resume o teu trabalho. Eu sempre gosto de usar a frase do Winston Churchill, do Rui Barbosa e tal, que são bem legais. Então você usa o que você quiser. Também, se não quiser colocar, não tem problema, porque é opcional. Aí aqui já é obrigatório, ó. Resumo em língua vernácula, português. Ele tem que ter o tema, a importância do tema, ou seja, a justificativa, né? Tem que ter os objetivos, tem que ter metodologia e resultado. Ou seja, literalmente você dá um spoiler no seu resumo. Você tem que dizer o que é que você fez no trabalho. Em tese, é para a pessoa ler aquele resumo ali e entender. Ó, rapaz, o trabalho do Davi, ele chegou à conclusão que realmente é para todo mundo andar armado na rua. É o direito das pessoas, andar armado. Que aí eu já vou ler, né? É isso aí, tá ok? Isso aí, né? Isso aí, né? Porque eu já vou ler o trabalho do Davi sabendo onde é que eu vou chegar. Tá? E eu também já adianto para vocês que isso é importante, porque quando os órgãos de fiscalização fazem análise dos trabalhos de conclusão de curso
das dissertações, que com certeza todo mundo aqui vai fazer mestrado, né, e das teses, que eu espero também que todo mundo faça doutorado um dia, ele só lê o resumo. E não vai gastar tempo lendo a tese todinha de 200 páginas do camarada. Ele lê o resumo. Então o resumo ele tem que ter tudo que está dentro da tese, da dissertação ou do TCC, tá? ou da monografia. E abaixo, ele tem que ter entre 150 e 500 palavras. Tá? Claro que a instituição pode mudar, tá? Pode aumentar ou diminuir, mas a BNT é 150 a 500. E abaixo você coloca as palavras-chave, tá? Que podem ser expressões pequenas, entre 3 a 5 palavras-chave. O ideal é só 3, tá? 4 ou 5 já torna-se desnecessário. Resumo em língua estrangeira, que tem que ser a tradução literal do resumo vernacular. Né? Então, a sugestão é que você faça o vernacular primeiro, corrija, me manda, que eu vou te mandar para corrigir, vou mandar coisa para alterar. Depois que estiver pronto, aí você faz o abstract. Depois que fizer o abstract, você me manda que eu corrijo o abstract também. Lista de ilustrações. Gente, eu botei aqui porque tem... se você quiser usar, usa, mas não é obrigatório também. Lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas. Eu não uso, tá? Mentira, eu usei agora na minha dissertação. Mas antes da minha dissertação, eu não tinha usado nenhuma lista de abreviaturas na minha vida. Se você quiser usar, usa. Se não quiser, também não tem problema, não. Sumário obrigatório, tá? Eu vou ensinar uma dica para vocês de como fazer sumário automático, para você não precisar quebrar a cabeça fazendo sumário. Ele tem que ter numeração de página, tá? Da primeira página. Tem que ter... A paginação, ela é o número de páginas em cima, ou com páginas iniciais e finais, ou o número de páginas onde se distribui o texto. Que às vezes eu posso ter aqueles índices remissivos que eu tenho a mesma expressão em vários locais. Mas eu vou mostrar um sumário para vocês mais fácil, tá? Introdução. Gente, lembra aquilo que eu estava falando? Recomendo que a escrita se dê na terceira pessoa do singular. Né, nos elementos textuais. E aí, na introdução, eu vou até passar que isso aqui a gente já falou, o que é que tem que ter na introdução. Né? Já discutimos isso. Então, não há necessidade de repetir. O desenvolvimento é o miolo, é a parte principal do trabalho. É no desenvolvimento que você vai responder a tua pergunta de pesquisa. Tá? Normalmente, o desenvolvimento, ele é, pelo menos na FACEP, ele é dividido em 3 capítulos. A gente normalmente trabalha dessa forma. Primeiro capítulo histórico, segundo capítulo de definições, e o terceiro capítulo é onde você vai efetivamente responder a pergunta. Por isso que eu coloquei para vocês um prazo maior no terceiro, porque o terceiro é o mais importante. Então, primeiro, histórico. Segundo, conceitos. Terceiro, é onde você vai marcar o gol. Né? É onde você vai responder a sua pergunta de pesquisa. Eu coloquei isso aqui, revisão de literatura, metodologia e resultado de análise e discussão, porque, na verdade, eu baseei isso aqui num livro de uns caras que são de exatas. Né? Aí lá nas exatas tem uma lógica um pouquinho diferente. Aqui, o nosso trabalho, normalmente, ele é ou revisão de literatura, ou revisão de literatura e metodologia. Se a gente tiver pesquisa de campo, aí tem que ter também análise e discussão. Tá? No caso aí da Débora, né, que vai procurar as pessoas, né, para serem entrevistadas, ela vai ter um capítulo de metodologia e vai ter um capítulo de resultados e análise, aliás, de análise e discussão, onde ela vai pegar aquelas respostas que as pessoas deram e correlacionar com os conceitos que ela apresentou. Tá? E a conclusão, eu coloquei aqui conclusão, mas hoje não se usa mais esse termo. Se usa considerações finais. Tá? Conclusão é o final do texto, onde você vai retomar a sua introdução e responder a pergunta de pesquisa. Lá você vai demonstrar que você cumpriu os objetivos. Mas, pelo amor de Deus, não faça como eu já vi a pessoa fazer. Botou lá na conclusão. Assim conclui-se que os objetivos foram cumpridos.
Quem tem que concluir se o objetivo foi cumprido ou não é a banca. Tá? Claro que você vai demonstrar que os objetivos foram cumpridos, só que você tem que ser sutil. Né? Por exemplo, vamos supor que tem um objetivo específico da Débora, que é analisar a incidência de assédio moral no município de Pau dos Ferros. Então, lá na conclusão, ela vai dizer, né? Portanto, observa-se que há uma alta incidência de assédio moral no município de Pau dos Ferros por tal assunto. E você observa que ela demonstra dessa forma que cumpriu um objetivo sem dizer que cumpriu. Então aí tem que tomar esses cuidados. Referências são elemento obrigatório também. Eu vou ensinar uma dicasinha para vocês. Aliás, eu vou mostrar um programa para vocês fazerem referência de forma automática também. Tá? Que fica bem legal. Formatação, ó. É aula de informática agora, porque você tem que saber fazer a formatação direitinho para não ter erro. Formatação de página 4, margem superior à esquerda 3, inferior à direita 2, então você vai lá em configurar a página, na parte de impressão, e faz essas alterações, porque se você não fizer isso, quando você for mandar a versão final, tu vai ter um trabalho que originalmente era 1 milhão de páginas e se transformou em 10, na hora que mexeu lá na formatação. Então é melhor você já trabalhar na formatação direitinha, porque você tem menos trabalho, aí vai te poupar serviço. Eu gosto de utilizar para formatação os estilos do Word, porque isso vai te ajudar a fazer o sumário depois. Eu vou mandar para vocês a minha dissertação, porque lá já está toda alterada os estilos para você conseguir fazer um sumário automaticamente. Deixa eu abrir minha dissertação aqui para mostrar. Eu estou fazendo aqui no improviso, que eu não estava nem planejando mostrar minha dissertação, não, mas vou mostrar aqui que eu acho que vocês merecem. Cadê? Documentos. Funciona? Mestrado. Cadê? Dissertação. Dissertação completa. Tomara que não tenha desformatado. Funciona? Ó, na ameaça deu certo, né? Aí. Vocês estão vendo aí? Olha só. Opa. Tá vendo aqui, ó? Título 1, título 2, título 3. Tá vendo que é diferente do Word de vocês? Porque olha o que é que eu fiz, ó. Para ele fazer o sumário automaticamente, ó. Tá vendo aqui, ó? Funciona, porcaria. Tá vendo aqui? Introdução para título 1, numerado, com a formatação já automática. Vamos botar aqui normal, só para você ver a diferença. Tá vendo que mudou, ó? Transformei aqui em título 1 de novo. O que é vantagem isso aqui? E aí, no meu caso, eu editei. Eu já vou mandar esse arquivo para vocês, que ele já está editado, com os títulos editados. Porque quando eu venho aqui no sumário, eu tenho a opção que tem aqui no próprio Word, é inserir. Cadê, meu Deus? Não, é referência, ó. Sumário. Eu venho aqui, ó, inserir sumário, ele faz automático. Aí na hora que eu coloco para inserir, ele vai procurar o que é título 1, título 2, título 3, título 4 e faz o sumário automaticamente. E aí, em vez de você ficar indo e voltando no teu TCC, tu deixa o computador trabalhar para ti. É muito melhor. Aí foi o que eu fiz, né? Já pensou se eu tivesse que ir e voltar aqui para numerar um bicho aqui de 200 páginas, bem dizer? 212? Né? Só faltava morrer.
Rapaz, o pior, Vinícius, que tu vai ver que tu vai ter uma facilidade, mas que no instante tu vai bater a 50. Tá vendo? Ó? Aí já bateu direitinho aqui, 16. E eu fiz ele automático. Ó. Introdução, 16. E ainda tem uma vantagem, ó. Olha que legal, olha o mistério aqui, ó. Eu quero ver só essa parte aqui. Eu fiz daquela forma, né? Automático. Eu venho aqui, ó. Clico com Ctrl. Aí daqui para amanhã ele chega lá, ó. Pronto, aí já foi para a parte que eu quero mexer. Torna muito mais fácil o trabalho de vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisa para mim falar aqui de Word. Painel de estilo já falei. Aqui eu estou ensinando, eu vou mandar esse material para vocês. Eu estou ensinando como é que você personaliza. No caso, ele numera sozinho, viu, Matheus? Ele numera sozinho. Se você quiser personalizar, eu estou nesse material que eu estou ensinando, que eu vou disponibilizar para vocês. Se você quiser usar o meu, a minha dissertação, que já está pronta, tá? Fica mais fácil, porque você não vai precisar fazer essa personalização. E aqui eu estou colocando também, que é uma coisa que eu tive uma dificuldade medonha. Ah, gente, outra coisa. A partir de hoje, nós não vamos mais falar em capítulos, nem subcapítulos, nem tópico, nem subtópico. O termo correto é título e subtítulo. Quando eu falo em título primário, eu estou falando no capítulo, é o equivalente ao capítulo. Quando eu falo em título secundário, são as seções, são as subdivisões do capítulo. E você vê aqui, ó, eu coloquei, o que o Vinícius até já mandou lá no grupo, lá nas normas da BNT, eu coloquei aqui num diagramazinho para ficar mais fácil você consultar. O jeito de formatação, tudo bonitinho, tá? Sim, citações longas. Eu sei que tem muita gente que não precisa mais lembrar disso, né? Mas não custa a gente relembrar. Eu gosto de trabalhar com Arial, viu, Vanessa? Por um motivo muito, muito simples, ela é maior. O Arial é maior, então, se você tem uma dificuldade de atingir a quantidade de páginas, né? Professor, desde quando eu sempre faço trabalho, quando tinha, no mínimo, às vezes, quando as páginas eram poucas, que tinha que escrever um pouco mais, eu colocava Arial no Rho, né, que é a menor. Aí, quando pedia o número máximo de páginas, aí toma Arial. É porque ela é mais gordinha e é mais fácil de ler. Eu brinco assim, mas na verdade ela é melhor de ler. Verdade. E Rocha, falando aí sobre citação, já que você citou, tem um amigo meu lá do Pernambuco, lá do Recife. Ele deu uma dica, né? Um macete. Ele disse: use a ABNT ao seu favor. Faça citações em inglês e bota a tradução no rodapé. Tradução livre. Boa. A gente, aproveitando, o Davi tocou um ponto interessante. Olha, vamos falar aqui de citação. Eu falo desse negócio de citação em língua estrangeira. Qualquer citação que tenha mais de 3 linhas, você tem que recuar ela com 4 centímetros da margem e tem que ter a fonte de tamanho 10 e espaçamento simples. Como é que eu faço isso? Eu posso criar um estilo, se eu quiser, ou eu posso fazer um negócio mais fácil, que eu acho mais fácil. Ó. Eu vou desformatar minha dissertação todinha, mas vamos mexer aqui. Eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui é espaçamento 1,5, né? Eu coloco aqui, espaçamento simples. Aqui mexi, ó. A 10. Bem facinho, molezinha. Isso aí eu tenho certeza que não precisava nem ensinar. Agora deixa eu descoisar aqui que é para não dar problema depois. Ctrl+Z. Ctrl Z até não poder mais. Então não esqueça disso aí, não, gente, porque é uma coisa que eu acho tão feia quando você vai ler um TCC do aluno, que o cara faz Oi. Só dar uma dica aí para os meninos aí. Quem não leu ainda aqueles artigos que eu mandei lá sobre as citações, sobre as referências sobre a BNT, antes de você começar, se você der uma lida, basta uma lida, você já vai ficar por dentro de muita coisa. E quando você tiver uma dúvida, você já sabe onde é que vai estar. Exato, ajuda demais. Ajuda demais. Isso aqui, vamos pular negócio de figura, ninguém vai usar. Gente, isso aqui, ó. Eu peço
uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, não abram os arquivos que eu devolver para vocês no celular, porque vai lascar minha orientação todinha isso aí. Porque como é que eu trabalho para devolver coisa para mudar? Vamos supor que eu tivesse falado errado, que não fosse tratado adversário, fosse outro tratado. Eu venho aqui, ó. Eu coloco, ó. Alterar para o tratado correto. Isso aqui você só consegue ver se você baixar o arquivo. E eu peço também, pelo amor de Deus, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que você trabalhe no arquivo que eu lhe mandar. Por um motivo muito simples. Às vezes o cabo erra uma vírgula, uma besteirinha, um erro em português. Aí, em vez de eu mandar o cabo ajeitar, eu mesmo corrijo. Por exemplo, vamos supor que tivesse botado uma vírgula bem aqui, que não existe. Aí, em vez de eu mandar lá para o Matheus, Matheus, por favor, retire essa vírgula, porque essa vírgula não existe. Eu vou lá e tiro. Só que aí o Matheus estava trabalhando em outro arquivo, aí quando ele me manda de novo, está lá o gasto da vírgula de novo. Então, trabalho no arquivo que eu lhe mandar. Professor, Oi. E também não é para abrir na visualização lá, não. Por exemplo, manda no e-mail, aí tem aquela páginazinha, só acaba visualizado na página mesmo, a gente com preguiça, porque não aparece também, não. Aconteceu isso comigo, na monografia 1, teve um trabalho que a professora me enviou, eu digo, professora, cadê as correções? Não tem, ela diz, você baixou o arquivo? Eu digo, não, só visualizei. Então, 0. Nossa, cara. É porque ele realmente não aparece, então a gente acaba se embananando se a gente não souber disso. E outra coisa, eu vou devolver para vocês todo o arquivo com essa opção aqui, ó, marcada de controlar alterações, porque eu quero ver o que é que vocês mudaram. Eu cliquei aqui para controlar alteração, eu vim aqui e deletei. Você vê que ele não desapareceu. Ele só coloca riscado. Aí para você ver que era um negócio que tinha aí que foi deletado. Aí se você escrever alguma coisa, aí ele marca uma cor diferente. Fica mais fácil a gente localizar o que é que foi alterado, tá? Então, eu sempre vou devolver para vocês com esse controle de alterações. Porque aí você vai ver o que é que eu mexi. Na hora que eu abrir o seu arquivo, a primeira coisa que eu vou vir é aqui, marcar aqui. Porque vamos supor que eu queira excluir esse parágrafo. Aí, em vez de eu mandar, Vinícius, esse parágrafo aqui exclui, eu mesmo vou lá e deleto. Ixi, coisa, um negócio aqui, ó. Eu mesmo vou lá e deleto. Aí o Vinícius vai ver isso aqui e vai saber que eu deletei. Aí ele pode até aproveitar esse texto e reescrever de outro jeito. Porque às vezes vamos supor que eu deletei porque não ficou legal. Vinícius, eu deletei isso aqui que eu não achei esse parágrafo legal. Reescreve. Aí ele não vai ter perdido o texto que ele fez. Ele vai lá e reescreve. Quando ele terminar, aliás, quando vocês terminarem tudo, eu venho aqui e coloco em aceitar todas as alterações e mando de volta para vocês. Porque se eu colocar aqui para aceitar, ó, ele foi. Quer dizer, vai, minha filha, pelo amor de Deus. Deletou, tá vendo? Agora deixa eu descoisar aqui para não lascar a minha dissertação, porque eu não apresentei ainda, né? Entendeu, gente? Então a gente tem que fazer o Word e a ABNT trabalhar em favor da gente. O Davi falou um negócio legal aí sobre citações em língua estrangeira. Nota de rodapé. É bem facinho, ó, Débora. E aí eu vou aproveitar essa dica aí do Davi, porque se eu faço uma citação em língua estrangeira, deixa eu ver se eu acho uma minha. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo que é uma citação em língua estrangeira aqui? Eu sou obrigado a colocar a tradução no rodapé. E aí o rodapé acaba consumindo um pouquinho de espaço também. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, em referências, inserir nota de rodapé. Aí ele vai aqui, ó. E como eu coloquei para controlar alterações, ele marcou aqui em vermelho, para eu saber que é uma alteração que foi feita. Então, nota de rodapé é facinho de você fazer. Tá? Agora, eu queria ensinar para vocês também um negócio que eu vou pedir para vocês. Vocês não são obrigados a fazer, não, tá? Mas eu vou pedir que vai facilitar o serviço de vocês.
Eu queria que vocês instalassem um programa que chama-se Mendeley. Esse programa ele te ajuda a fazer as referências de forma automática. E é interessante, ó, porque ele vai te referenciar o texto todo automaticamente. Por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui, que é um Arnaldo Susequinde. Eu venho aqui, ó, coloco para ele inserir a citação. Funciona? Porque o computador está meio ruim, viu, gente? Aí ele vai abrir uma janelinha aqui, aí eu escrevo Susequinde. Dou um Enter, aí ele já faz a referência aí. Rapaz, que coisa mais bonita, viu? Mariá, Davi? Linda demais, mano, pelo amor de Deus. Pronto, tá aí, ó. Eu vou digitar aqui, ó. Susequinde. Aí ele buscou o que tem na minha biblioteca, isso aqui foi personalizado. É o que tem na minha biblioteca, o Arnaldo Susequinde. Aí vamos supor que a citação fosse aqui de 86. Na verdade é outra, né? Mas vamos botar essa aqui. Aí você viu, ó, que já vai inserir aqui a referência, a citação, aliás. Daqui para amanhã aparece. Qual a vantagem disso aí? Porque quando eu terminar de fazer o meu trabalho, para eu não precisar fazer referências, eu venho aqui, ó, inserir bibliografia. Aí ele insere a bibliografia no estilo que eu quiser. Da ABNT, APA, Harvard, do jeito que você quiser, ele insere. Só que o bicho travou aqui. Mas normalmente ele funciona, viu, gente? E aí, quando for lá no final, tu não vai se preocupar em fazer as referências no estilo da BNT, porque ele já tá feito. O app, eu vou mandar aqui o nome para vocês, tá? Mendeley. Ele é ótimo, 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 ótimo para você trabalhar com citações e referências. Pronto, aí, finalmente apareceu. Aí você vê aqui, ó, que tem vários estilos, né? Aí na hora de eu inserir a bibliografia, ele vai inserir no estilo que eu escolhi. No caso, nosso é a BNT. É porque o bicho aqui está travando. Agora vamos deletar aqui o negócio, né? Porque é para não baldear o meu serviço. Nossa, peraí. Tomara que eu não tenha desfeito o negócio que não era para desfazer. Então, ó, você vê que isso vai te facilitar muito a vida. No começo, ele dá um pouco mais de trabalho. Tem a opção da BNT, viu, Matheus? No começo, ele te dá um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que cadastrar a referência, tá? Principalmente se ela não for um livro digital. Mas ele vai te poupar trabalho, porque depois que você cadastra, você consegue fazer a referência daquele livro nesse trabalho, em outro. Se eu quiser fazer um artigo agora, citando o Arnaldo Susequinde, eu só precisei cadastrar uma vez. Aí nas outras vezes já está lá cadastrado. Eu aconselho vocês usarem, tá, gente? Uma coisa que eu queria falar hoje também, plágio. É uma coisa que eu fico nervoso, o pessoal pergunta. Professor, qual a porcentagem de plágio que tem autorização fazer? 0. Nenhum. Não existe isso. Tá? Eu vou já explicar, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para gente falar aqui do slide. Negócio aqui de comentário já mostrei. Gente, não exclua meus comentários, tá? Por favor. Porque quando eu vou recorrigir, que vocês vão me mandar corrigido, eu vou olhar se você alterou. Se você excluir meu comentário, você vai baldear o meu serviço. Porque tendo lá o comentário é mais fácil, que eu localizo já onde é que eu pedi para você alterar. Tá? Então não exclua, pelo amor de Deus. E aí uma referência lá que eu usei para fazer esse trabalho. Plágio, gente. Qual a porcentagem de plágio? 0, que você não pode plagiar os outros. Professor, pelo amor de Deus, então quer dizer que eu não posso citar ninguém? Gente, plágio é uma coisa, citação é outra. Vocês já ouviram falar de um programa chamado Copy Spider?
Pronto. Deixa eu ver se eu estou com o Copy Spider instalado, que eu formatei recente o computador, eu não lembro se eu instalei. Tá aqui, Copy Spider. Vamos fazer uma experiência? Vamos passar minha dissertação aí no Copy Spider enquanto eu vou falando? Vamos fazer uma experiência aqui com vocês. Tomara que não passe vergonha, né? Rapaz, eu tive, falando nisso, eu tive uma vergonha uma vez, logo quando eu conheci o Copy Spider, que eu fui, só para testar, né? Eu fui e botei um trabalho que eu tinha feito, meu TCC de especialização. E eu me esqueci que eu tinha publicado um capítulo, tinha pego um capítulo, transformei em artigo e publiquei. Aí o bicho voltou com 20% de plágio. Eu disse, eita, molesta, eu plagiei. Aí quando fui ver, era porque eu tinha publicado. Mas enfim. Não tá abrindo. Tá aqui. Eu quero que vocês instalem no computador de vocês, tá? Copy Spider, porque vocês vão passar no trabalho de vocês e eu vou passar também. Enquanto a gente vai conversar aqui, vai conversando, eu vou passar a minha dissertação para vocês verem. Aqui. Se garante, viu? Obrigado, meu irmão, obrigado. Da última vez que eu passei, tinha, eu acho que era 0,5, 0,6, uma coisa assim. Vamos botar aqui dissertação completa. Porque essa aqui foi a que eu mandei para a banca. É bom que eu já verifico logo. Vamos conversando aqui enquanto ele está passando? Gente, Rocha, esqueça. Oi, Débora. no caso Copy Spider, eu sempre tive essa dúvida. Se a gente pode mandar com capa já tudo pronto ou tem que tirar e deixar só a introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, você manda tudo pronto. Aliás, tu pode fazer do jeito que tu achar melhor. Como é que eu faço? Aliás, como é que eu gosto de escrever? Que você pode fazer desse jeito ou não. Deixa eu mostrar minha organização aqui da minha dissertação também. Que eu acho que é legal a gente mostrando o que é que a gente fez, porque fica legal. Ó. Como é que eu dividi os meus arquivos? Primeiro, segundo, terceiro. Eu tinha originalmente um quarto e um quinto, que hoje não tem mais. Aí, cada coisa que eu escrevi é um arquivo. Primeiro capítulo é um arquivo, segundo capítulo é um arquivo, terceiro capítulo é um arquivo, anexo, apêndice, bibliografia, capa, considerações finais, que eu acho que fica mais organizado. Fica melhor para o orientador também. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço. Tá? Divide em capítulo, que fica mais legal, fica mais fácil de tu te organizar. E aí você vai me mandando capítulo a capítulo. Se eu mostrar aqui uma... Vamos pegar de algum colega do semestre anterior. Cadê? FACEP. Monografias. Eu vou pegar... Cadê, meu Deus? Vou pegar Danilo. Deixa eu ver se ele fez assim. Ó, como é que o Danilo me mandou? Não sei se vocês conhecem, Danilo. Já se formou tem algum tempo. Aqui, ó. Cadê? Primeiro capítulo, segundo capítulo, aí segundo capítulo com alteração, versão final, com devida modificação. Todos os arquivos diferenciados, porque você consegue identificar mais fácil qual é o arquivo certo. Né? Aí lá no final, depois que terminou tudo, ele juntou e me mandou. Oi. Eu só vou pedir licença, senhor, agora que eu tinha um compromisso agora 3h30, não pensei que fosse demorar um pouco tanto, tá bom? Aí depois qualquer coisa eu entro em contato com o senhor, tá certo? Beleza, eu vou disponibilizar a gravação, tá, da reunião, aí tu pega o final, tá? Pronto, beleza. Obrigado, viu? Um abraço. Nada. Tchau para vocês. Falou, Vinícius. Enquanto tá passando aqui, eu queria continuar com relação a essa questão do plágio, porque as pessoas acham que, sim, o número de páginas só conta, aliás, tu fala para 50 páginas ou para a numeração que vai constar no arquivo? Porque são duas respostas diferentes. Se é para saber, para 50 páginas, só conta a partir da introdução. Se é para o arquivo, ele conta a partir da segunda página. Que a capa não conta. Né? Porque você vê que a introdução ela tem que ser numerada. Né? E ela é numerada excluindo a primeira página. Por isso que eu fiz a divisão da minha dissertação, eu excluí a capa. Eu coloquei a capa separada, que eu achei mais fácil do que mexer nas configurações do Word.
Professor, o meu Cop Spider deu 2% de plágio. Quer dizer que eu estou livre? Posso soltar fogos? Não. Professor, deu 10% de plágio. Quer dizer que eu vou ser preso? Também não. Por quê? O Cop Spider, ele não sabe diferenciar o que é plágio e o que é citação. Ele não sabe diferenciar. Ele só pega o que é igual. Ó, esse trecho aqui é igual a outro trecho. Então ele não sabe o que é plágio. Ele serve apenas para guiar o membro da banca. Porque ele me gera um relatório, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Ele me gera um relatório que vai dizer o que é igual. E aí eu vou analisar se aquilo que é igual é plágio ou não. Você pode ter um trabalho que tenha 0,5% no Cop Spider e ele ter plágio. Como você pode ter um trabalho com 20% e ele não ter plágio. Né? Claro que um trabalho de 20% de citação talvez não seja um bom trabalho, né? Mas não é plagiado. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão aí de porcentagens, porque a porcentagem ela não quer dizer nada. Você pode ter um trabalho com a porcentagem baixa e ter plágio. Plágio, se você pegou uma frase, copiou de alguém e não citou, é plágio. E vocês vão observar que muitas vezes eu vou devolver para vocês coisas que vocês acham que vocês tiraram da cabeça de vocês e eu vou devolver pedindo a referência. Porque, por exemplo, se a Débora disser lá no trabalho dela que assédio moral é uma contumácia de danos morais, isso pode ter saído da cabeça dela, só que não foi ela que inventou. Isso ela tirou de alguém. Pode ter sido da minha aula? Pode, inclusive tem como citar. Pode ter sido lá do livro do Godinho? Pode. Só não saiu da cabeça dela, que não foi ela que inventou o que é assédio moral. Entendeu? Então a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Novamente, plágio não tem nada a ver com porcentagem. Ficou alguma dúvida com relação a isso, enquanto o programa está passando aí? Porque demora um pouquinho. Ficou alguma dúvida? Rocha, Oi, Débora. no caso, por exemplo, eu leio algo na internet, no Google Acadêmico, e as coisas ao mesmo tempo, e chego a uma conclusão sobre a temática. No caso, eu vou ter que separar o que eu tirei de cada coisa, tipo, para chegar à conclusão daquele pensamento, ou é considerado... Não necessariamente. Sim, Oi, perdão, porque minha dúvida, diga lá. porque minha dúvida é justamente essa, se eu vou ter que citar, porque às vezes a gente lê várias informações, várias coisas, para chegar a um pensamento e colocar ali no nosso trabalho. É isso que eu quero saber, a gente tem que citar tudo que a gente pesquisou para chegar àquele pensamento? Tem. Olha, eu fiz esse meu trabalho sobre Tribunal Internacional e etc. E se eu te mostrar aqui, ele tem páginas que tem 5, 6 parágrafos com citações praticamente na sequência, para aí concluir alguma coisa. É claro que a citação ela tem que conversar com o que você quer concluir. Você não vai colocar só citação. Como é que eu costumo trabalhar? Eu tenho uma citação, um parágrafo comentando, outra citação, outro parágrafo comentando. Né? Porque, para concluir, Débora, que no caso de uma dessas 3 pessoas que você entrevistou, ocorreu assédio moral, você vai ter que ter estudado o que é assédio moral, você vai ter que ter conceituado o que é assédio moral, você vai ter que ter feito uma pesquisa que não são ideias suas. Agora, você pode, a partir dessas ideias que você estudou, trazer ideias tuas. E vai acontecer, eu já adianto logo, vai acontecer. De eu mandar assim para você, ó. Débora, eu queria saber a referência disso aqui. Aí você me responder, professor, isso aqui eu tirei da minha cabeça. Isso vai acontecer.
Tá? Agora, claro que tem algumas coisas que a gente sabe que não sai da cabeça do aluno. Eu sei que, por exemplo, o Davi não inventou o que é arma. Ele vai ter que conceituar arma de fogo. Se ele vai conceituar, é claro, tá, todo mundo sabe que é uma arma de fogo, né? Uma pistola, uma coisa assim, que tem uma propulsão a pólvora. Isso é uma arma de fogo. Só que ele não tirou da cabeça dele, não foi ele que inventou a arma de fogo. Né? Então, para conceituar, ele vai ter que citar alguém. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu vejo que muitos alunos não têm essa preocupação, porque o cara estuda 50 milhões de livros durante o curso e realmente ele já chega lá no 10º período com algumas ideias na cabeça, né? Sendo que aquelas ideias não são dele. Aquelas ideias são de outras pessoas. E você citar uma ideia de outra pessoa sem referenciar, mesmo que você faça uma paráfrase, né, que é a chamada citação indireta, é plágio. Entendeu? Apesar de que é claro que a gente tem um cuidado, que a gente sabe que o estudante ele está iniciando na pesquisa, né? Então ele não sabe muitas vezes como faz isso, né? Então a gente tem um certo cuidado com isso. Mas, por exemplo, eu falo que soft power, que é uma coisa que eu abordo na minha dissertação, que soft power é o poder de influenciar os estados, os países, sem utilização militar, de força militar. Eu tirei isso de algum lugar. Eu estou puxando aqui da minha cabeça. Eu estudei isso e cheguei a essa conclusão. Só que eu tirei isso de algum lugar. Essa definição. Eu posso agora, a partir dessa definição que eu tirei, dizer, portanto, observa-se que a OIT, que é o que eu utilizei, né? Que a OIT utiliza-se do soft power. Isso é uma conclusão minha. Não sei se você conseguiu perceber a diferença. Quando eu estou conceituando, eu estou citando alguém. Agora eu posso, a partir daquela conceituação, concluir alguma coisa. Que eu não preciso necessariamente, Débora, fazer todas as citações primeiro, para depois concluir. Eu acho que fica até chato. O ideal é você ir fazendo citação e temperando com os teus comentários. Por exemplo, tu citou o que é assédio moral. Assédio moral é isso, isso, isso. Portanto, se pode observar, a partir do pensamento de fulano de tal dos anzóis, que tais e tais situações são assédio moral. Isso aí é uma conclusão tua. Vocês vão observar que isso é mais fácil fazer do que falar. Eu explicar aqui, eu tenho certeza que está todo mundo dando um triplo mortal carpado aí, achando que vai reprovar com plágio. E não é. Na hora que você for começar a escrever, eu for começando a te devolver, pedindo para você referenciar, você vai ver que não é difícil. Isso que você vai pegar a prática e vai observar o que você está citando e o que é a ideia tua. E já está terminando aqui a leitura, né? A análise da dissertação. Se a conclusão for tua, Matheus, que às vezes tu pode pegar o conceito do cara e a partir desse conceito concluir alguma coisa. Se a conclusão é tua, você não precisa citar. Agora, se você está dizendo que o fulano concluiu isso, aí você tem que fazer a citação. Tá? Um outro detalhe, gente. O trabalho fica mais bem feito com citações indiretas, tá? Porque você consegue de forma... Vixe, deu 0 no 1. Foi menos do que eu achava. Você consegue, de forma mais interessante, abordar o tema. Então, ó, você vê que ele deu chance de plágio, ó, chance de cópia, 0,1. Vamos abrir, ver se eu copiei alguém? Aí ele vai abrir aqui, ó, um relatóriozinho. Espera aí que o bicho está bugado aqui. Oi. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele acusou 0,1% com esse arquivo aqui, que é um site da OIT.
Provavelmente foi uma citação que eu fiz. Aí ele me dá aqui o site, ó. Que aí eu tô avaliando, eu posso abrir o site para ver o que é. E ele vai aqui no texto marcar o que é igual. Aí você tá vendo aqui, ó, tem umas coisas, uns termozinhos. OIT. Isso aqui é porque o bicho travou, mas é para aparecer até o final. Se eu visse, por exemplo, todo vermelho, isso aqui, um parágrafo inteiro, aí pode ser que seja copiado. Aqui você vê, ó, o que é que apareceu de cópia? O nome, OIT, Organização Internacional do Trabalho. Né? Apareceu um negócio do Wikipedia, olha. Poderia nesse 0,1 ter um plágio? Pode. Vamos supor que Deus me defenda que não é, né, gente? Mas vamos supor que essa frase aqui, ó. Vamos supor que essa frase aqui fosse copiada de alguém e não tivesse citado. Mesmo tendo 0,1%, teria um plágio. E o meu trabalho provavelmente seria reprovado. Apesar de ter 230 páginas e ser só uma frase que tivesse copiado. Como eu poderia ter um trabalho com 20%? Eu já participei de uma banca que tinha um trabalho que, se eu não me engano, era 15% de cópia. Por quê? Porque a pessoa estava fazendo um comparativo de legislação. A legislação anterior é uma legislação nova. E ela fez um quadro comparativo. Aí do lado esquerdo era a legislação antiga, do lado direito a legislação nova. Eu acho que era 15%. Quer dizer que ela copiou? Aliás, perdão, quer dizer que ela plagiou? Não. Que ela citou. Aí eu fui lá, abri apavorado, eu disse, fala-me, Nossa Senhora, eu vou reprovar uma pessoa aqui na banca. E era orientador dessa pessoa, era uma pessoa maravilhosa, né, muito, muito diligente. Eu disse, rapaz, eu não acredito que passou um plágio de 15% por essa pessoa. Aí quando eu fui ver, era porque a pessoa fazia muitas citações diretas. Aí realmente ficou uma porcentagem alta. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, que eu quero que vocês passem os arquivos de vocês antes de me mandarem, passem no CopySpider. E segundo, que por conta do CopySpider ter dado uma porcentagem alta, não quer dizer que tenha plágio, e não quer dizer que não tem plágio se ele der uma porcentagem baixa. Tá? Isso aqui vai servir para te ajudar a ter uma tranquilidade. Eu, que sei que eu não copiei nada de ninguém, aliás, minto, que eu sei que eu não plagiei nada, toda a vida antes de mandar o meu trabalho para o meu orientador, eu passo um CopySpider. Toda a vida. Então, oriento que vocês também façam isso. Tá? Fazendo isso, vocês têm menos dor de cabeça, vai evitar uma dor de cabeça de eu achar que você está copiando alguma coisa, né? Que depois fica aquele estresse, fica chato, né? Então, trabalhem passando o CopySpider, porque eu vou passar. E eu acho que é melhor você, quando passar, achar alguma coisa que de repente você copiou e não lembrava que tinha copiado, porque às vezes pode acontecer também. Às vezes você citou uma coisa e esqueceu de fazer a referência. Só que você sabe que você esqueceu. Quando você me manda, eu não sei que você esqueceu. Eu posso achar que você copiou. Então, tenha esse cuidado de passar antes de me mandar. Gente, essa primeira reunião foi uma primeira reunião mais longa, tá? Porque eu queria falar tudo isso, porque eu acho que isso vai poupar trabalho para a gente mais para frente. Nós vamos ter reunião semanalmente, nesse mesmo horário, tá? Já reservem na agenda de vocês. Professor, eu vou faltar hoje, é ruim? É, porque você perde orientação. Tá? Eu comunico, viu, Matheus? Eu comunico. Porque eu não quero passar a vergonha de ter um plágio na banca. Né? Sempre nas quintas, Débora, sempre nas quintas-feiras. Por isso que eu coloquei votação lá, porque eu tinha colocado quarta e quinta. Né?
A galera escolheu na quinta, para mim tanto faz, pode ser na quarta também. Tanto faz, eu só não queria que fosse terça, porque terça é o único dia que eu tenho livre. Né, e eu quero dedicar a terça pro Renanzinho, né? Então, fora isso, qualquer dia tá valendo. Então, gente, outra coisa. Quando a gente for começar a correção de parte escrita, e já a partir da semana que vem, vocês vão ser protagonistas, vocês vão me trazer dúvidas na pesquisa de vocês. Eu quero fazer todo mundo junto. Por quê? Porque às vezes a Débora tem uma dúvida que é a mesma dúvida do Elias. E aí, quando eu estou tirando a dúvida da Débora, eu estou tirando a do Elias também. Então, eu acho que a gente poupa serviço. Tá? Mas, professor, eu sou envergonhado, eu não quero que o senhor mostre o meu trabalho para todo mundo. Aí você fala comigo e eu marco um horário separado. Não tem problema. Tá? É porque já ocorreu o semestre retrasado, eu acho. Aliás, semestre retrasado não, perdão. Na penúltima vez que teve banca, que teve uma aluna que conversou comigo, professor, eu não queria. Né? Elias, eu te confesso que eu não lembro se tem. Deve ter. Eu acredito que tenha. Tá? Eu queria, gente, aproveitando, boa, Elias, eu quero que todo mundo hoje poste lá no grupo os títulos provisórios. Tá? Porque aí a gente consegue já ir conversando. Outra coisa, se você não achar ruim, eu peço que tire as dúvidas no grupo. Porque, novamente, às vezes o Matheus está com a dúvida, que é a mesma dúvida do George. Aí o Matheus me pergunta direto, aí eu respondo para o Matheus. Aí o George vai e pergunta, eu respondo para o George. Eu fico tendo retrabalho. Se o Matheus postou lá no grupo e eu respondi, eu já tirei a dúvida do Matheus e do George. Então, eu peço que a gente tente sempre trabalhar em conjunto, que fica melhor. E eu vou mostrar o texto de vocês. Eu quero que no final todo mundo conheça o TCC de todo mundo. Ao final, eu vou querer que todos conheçam o trabalho de todos. E nós vamos comentar aqui, por exemplo, a Débora me mandou um capítulo. Eu vou abrir o capítulo dela, projetar aqui e dizer, Débora, eu acho que você tem que alterar isso, tem que alterar aquilo outro. Porque às vezes é a mesma coisa que a Vanessa vai ter que alterar no dela. E aí, às vezes, pode ser até uma coisa que eu notei no da Débora e não notei no da Vanessa. E aí a Vanessa está lá atenta, assistindo, e viu, rapaz, isso aqui eu tenho que mudar também. Ou vice-versa, né? Pode ser o da Vanessa e a Débora viu que tinha que mudar também. A não ser, é claro, e a gente tem que respeitar a individualidade de cada aluno, né? A não ser, é claro, que você não queira. Aí você me comunica, professor, não queria, porque eu tenho vergonha, não gosto. Aí você conversa comigo que a gente marca um dia só para vocês. Oi, Dani. Eu acho que a Dani deve ter aberto o microfone sem querer. Pronto, a Dani que fez parte do grupo de pesquisa comigo, junto com a Débora, lembra como é que era no final do grupo? Você lembra? A gente ficava lá sentado, todo mundo, eu ficava comentando os artigos. Ó, no teu artigo tem que mudar isso, mudar aquilo outro. É parecido, tá? Porque com isso a gente consegue, ao mesmo tempo, fazer várias correções. Tá? Isso poupa tempo de vocês e poupa o meu tempo também. Poupa trabalho, eu acho. Tá? Então, eu acho que fica mais legal. Além do que a gente engrandece o debate. Às vezes, quando eu estou mostrando lá o trabalho do Matheus, o Elias tá lá vendo e diz, poxa, tu não acha que seria legal lá no trabalho do Matheus ele falar de tal coisa? E assim todo mundo contribui no trabalho de todos. Então eu acho que fica bem legal, gente. Novamente, se você não se sentir à vontade, me procura, porque você tem o direito de não querer que seja dessa forma. Aí você me procura. Oi, Dani. Dani? Débora, queria falar? Sim, lembre-se de disponibilizar no grupo
o seu trabalho para a gente poder fazer por cima dele, que aí já diminui o trabalho. Já poupa o serviço, né? Eu vou disponibilizar o trabalho para vocês. Dani, como teu áudio não está funcionando, se tu quiser depois tirar alguma dúvida lá no grupo, vai conversando, tá? Vocês vão observar também que eu não tenho muita hora assim para responder. Se eu tiver acordado, eu respondo. Tá? Então, não tem muita frescura com relação a isso. Principalmente grupo de orientação, que eu acho que a gente tem que ter uma relação mais próxima. Tá? Vou mandar o material para vocês e eu espero que a gente tenha um excelente semestre e que tenhamos trabalhos muito bem feitos. Eu vou sempre ficar disponibilizando também as gravações das reuniões. É uma vantagem, né? Porque quando era ao vivo a gente não tinha essa... Aliás, perdão. Quando era pessoalmente a gente não tinha essa possibilidade. Né? Agora que estamos com mecanismos telepresenciais, eu posso disponibilizar as gravações para vocês e aí, às vezes você tem alguma dúvida e você mesmo tirar, né? Voltar lá na gravação e ver o que é que foi falado. Eu acho que é isso. Né? Ficou alguma dúvida? Beleza, gente. Então vamos trabalhar. Vocês têm dever de casa já. Eu quero que vocês já comecem a fazer a introdução e não vão fazer igual advogado, não, gente. Não vão deixar para o último dia do prazo. Vão fazendo, porque eu sei que vocês vão enfrentar dificuldades, porque para a maioria, tirando quem já fez artigo, quem participou de projeto de pesquisa, para a maioria, é a primeira vez que vocês estão trabalhando com pesquisa, porque o TCC é pesquisa. Então, eu peço, até pelo amor de Deus, que comecem a fazer logo e que me procurem. Porque às vezes é mais fácil você tirar uma dúvida no meio da escrita do que no final. E como a gente está terminando aí a nossa reunião, eu queria pedir a gentileza de, novamente, todo mundo abrir a câmera para a gente fazer um registro, né? Bater um retrato. Minha mulher fica doente quando eu chamo retrato, ela diz que eu sou velho, né? Mas vamos tirar um retrato. Tá bom? Eu queria pedir também um favor para vocês, porque no retrato que eu tiro eu nunca apareço, porque não aparece a minha imagem quando eu estou falando. Então alguém printa a tela e manda para mim. Ei, Matheus, tu trabalha com a moto, macho. Tu até falou para mim, mas não lembro mais não. Falou uma vez. Banco do Brasil. Rapaz, até tem uns assuntos para conversar contigo depois, então, ó. Eu me lembro até que tu tinha comentado mesmo, só que eu não estava mais lembrando. Então vamos lá, gente. Débora, Jorge. Eu vou botar aqui uma blusa. Ela falou, Marcos, ela comentou. Débora foi se arrumar, pintou o cabelo, né? Se endireitou, né? Tem nada não, Jorge. Tem problema não. Então vamos lá, gente. Para a gente não sair espantado no retrato, eu vou fazer uma contagem regressiva, tá? Contagem regressiva. Aí vocês printam a tela também, para me mandar, que eu quero aparecer no retrato também. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2. Rapaz, justinho a hora a Ana Vanessa saiu da câmera, ó. Vamos lá. De novo. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou mandar lá no grupo, gente, a imagem. Não tem problema não. Não tem problema não, Vanessa. Gente, eu estou muito feliz de estar com um grupo tão seleto de orientandos, um grupo tão bom, com temas tão diferentes. Vamos cuidar para fazermos bons trabalhos e não termos nenhuma dificuldade nas bancas. Eu havia esquecido de comentar que eu gosto de trabalhar com pré-banca, então quando estiver mais próximo,
nós vamos fazer simulações, tá? Simulações de bancas. Eu vou marcar ainda as datas, até porque somos muitos, né? Temos aí 11 pessoas. E a gente vai fazer pelo menos 2 bancas antes. Para quando chegar na banca de verdade, você já ter cometido os erros nas bancas de mentira, né? Nas bancas de treino. Para não ocorrer de ter problema no dia da banca, tá? Para vocês chegarem menos nervosos e com o tempo mais cronometrado. Então, gente, muito obrigado e até mais. Valeu, professor. Valeu. É molhadinho, tá?